que acontece com o seu corpo quando um relacionamento termina? Como lidar emocionalmente com este término? Independente do motivo do término da relação, o que você irá descobrir hoje servirá para você entender, com base na ciência da psicologia e nas neurociências, um pouco do que vai acontecer ou do que acontece com o seu corpo e com a sua mente quando um relacionamento chega ao fim. E como é que você vai lidar emocionalmente com este término? Para quem não me conhece, eu sou Alexia Munhoz, psicoterapeuta especializada em relacionamentos amorosos. Então vamos começar a entender que quando um relacionamento termina, você se agarra a qualquer fio de esperança. Você quer fazer absolutamente de tudo para ainda dar certo. Mas o problema é que nós não podemos amar por dois, muito menos obrigar ou querer que o outro nos ame a qualquer preço. E aos poucos você vai ficando cansado, desgastado, e o preço a ser pago muitas vezes é a sua saúde física e mental, que ficará em frangalhos. E se isso acontecer, ficará insustentável para você poder manter os seus projetos individuais em um solo de areia movediça. O que eu quero dizer com isso? Tudo vai desmoronar, ou seja, você não vai conseguir manter o foco em absolutamente nada além da dor do término. Normalmente nós criamos uma grande expectativa e traçamos um roteiro perfeito para aquela nossa história de amor, de como nós vamos viver um amor. E fazemos isso mesmo sabendo que o outro não tem a menor intenção de corresponder. Algumas pessoas agem desta forma conscientemente, porque elas acreditam que o outro possa mudar de ideia, que o outro pode decidir voltar, entre aspas, a amar e continuar na relação. Ou podemos agir assim, de uma forma inconsciente mesmo, por medo do abandono, da rejeição e de tantos outros medos e vazios que nos pertencem. Então você se doa, você se entrega a um relacionamento que não funciona mais, ou porque o amor da pessoa por você simplesmente acabou, ou até mesmo você se entrega e se doa a um relacionamento disfuncional, onde o outro sente, inclusive, o prazer de ver o teu sofrimento. Independente do motivo do término, quando ele ocorre, a sua psique, ou seja, a sua mente e, consequentemente, o seu corpo sofrem algumas consequências, alguns efeitos. Vamos iniciar pela crise de abstinência. O término do relacionamento afeta o nosso sistema de recompensa cerebral, que decorre de uma relação intensa ou de uma dependência emocional. E durante um relacionamento saudável, nós liberamos neurotransmissores como a dopamina, que é responsável pela regulação do humor, da estimulação da memória e de comportamentos relativos a raciocínio, concentração, funções mentais, apetite, sono. Libera também a ocitocina, que é conhecido popularmente como o hormônio do amor, e induz também ao sono, à generosidade, ao apego. Também a serotonina, que é um neurotransmissor que é conhecida como o famoso hormônio da felicidade, responsável pela sensação de prazer e felicidade, e que modula praticamente todos os processos comportamentais humanos. Você vai entender o porquê que eu dei esta explicada para você. Quando o nosso organismo percebe que não está mais recebendo os mesmos níveis de hormônio por conta do término, então nós entramos na fase da abstinência e podemos ter reações adversas como apatia, febre, tristeza, ficamos choroso, perdemos a fome ou comemos em excesso, temos explosões de
raiva, impulsos incontroláveis para correr atrás da pessoa amada, comportamentos como o de aceitar a ficar ou se tornar um ficante de um ex. Passamos ao stalkear, dentre tantos outros comportamentos que são destrutíveis. Você passa a ficar mais estressado. E por que isso acontece? Assim como os hormônios positivos, que têm os seus níveis diminuídos, os seus níveis reduzidos, e isso gera menos sensação de prazer e felicidade, já o cortisol, que é o hormônio do estresse, tem o seu nível elevado no seu organismo. E, consequentemente, nós podemos ficar, sim, mais irritadiços, sem paciência, e até nós acabamos nos afastando do nosso círculo social após terminar um relacionamento, completamente sem vontade de fazer absolutamente nada. E a consequência disso é que você pode ter doenças agravadas. O excesso de hormônios como adrenalina e cortisol liberados no seu organismo, eles podem agravar quadros como depressão, enxaqueca, gastrite, refluxo, fraqueza muscular, entre tantos outros sintomas destrutivos para a sua saúde. Portanto, meus amores, é necessário você prestar atenção ao seu corpo e à sua psique, à sua mente, durante momentos difíceis como este de um término, de um rompimento de um relacionamento. Olha que informação interessante. Você pode sentir dor física. Quem nunca? Segundo estudos científicos, as mesmas regiões cerebrais relacionadas à dor física, elas são ativadas pela dor emocional da rejeição, o que justifica a dor do coração partido. Você já deve ter ouvido falar nesta dor do coração partido, que algumas pessoas, aliás, muitas pessoas relatam após o fim de um relacionamento. Atenção aqui, avaliando um estudo de caso sobre um término de relacionamento com um narcisista por codependência emocional, a paciente ela teve taquicardia, insônia, quase uma abstinência durante 7 dias sem conseguir dormir. Em um total destes 7 dias, ela conseguiu dormir por cerca de 4 horas, que é um absurdo. Teve uma infecção no rim, enxaqueca, desânimo, entrou em depressão, vômito, diarreia, ansiedade, ataque de pânico e detalhe, tudo isso em uma única semana. Ela perdeu 14 quilos. Imaginem como ficou o estado emocional, como que este paciente ficou fisicamente. E como lidar emocionalmente com a dor do término, que é tão dolorosa, tão destrutiva. Para aceitarmos o término, é preciso passar pelas fases do luto. E essas fases do luto, elas incluem emoções como medo, ansiedade, baixa autoestima, tristeza, angústia, raiva, mágoa, culpa. Mas nós podemos passar por todas estas fases sem considerá-las de forma negativa, ou seja, entrando na vitimização. Um pouco mais à frente eu vou explicar sobre a vitimização. Todas estas emoções, elas fazem parte de nós e nós devemos respeitar as fases do luto, ou seja, nós devemos deixar essas emoções serem sentidas. Elas são essenciais para que aprendamos a lidar com obstáculos da vida, porque assim, na realidade, a fim de superá-los e sermos mais fortes e independentes emocionalmente de uma forma mais saudável. Quando nós escolhemos ter um relacionamento, nós devemos estar ciente de que tanto pode dar certo como pode dar errado. Não existe, infelizmente, por um certo lado, não existe uma fórmula precisa para sermos felizes nas relações. E esta é a mágica sobre a vida. Nós não temos o controle nem a certeza de absolutamente nada, com a exceção de que a vida ela tem um fim aqui na Terra. Então, o que nos resta? O que é preciso para ser o mais assertivo possível
possível, gerando assim muito mais momentos felizes do que dor emocional. É necessário aprimorar o nosso senso de percepção dos sinais alheios, colocar os nossos pés no chão, colocar os nossos pés na realidade e reiniciar do zero. Só que agora com mais sabedoria do aprendizado vivido. As nossas relações atuais serão sempre uma somatória dos aprendizados de todos os nossos relacionamentos anteriores. Então, meus amores, o que nós devemos trazer para o presente? O que nós devemos deixar no lugar que deverá ser o passado? É importante você saber distinguir isso. Depois de tudo isso, depois de toda essa fase do luto, você vai conseguir colocar a sua cabeça no lugar, superar esta situação. E eu não estou dizendo que é fácil. É óbvio que não é fácil, mas se faz necessário este momento de reflexão para o seu amadurecimento, porque assim você consegue aprimorar a pessoa incrível que pode estar e que normalmente está adormecida aí dentro de você. Depois do que você está passando, é preciso você conseguir entender que relacionar-se é um risco sim, mas que vale muito a pena. Quando nós somos conscientes do nosso valor, quando nós somos conscientes da nossa integridade. Neste momento, eu estou falando sobre a nossa consciência das nossas feridas emocionais, das nossas sombras, das nossas crenças limitantes. Quando você é consciente dos seus princípios, dos seus valores, você não se entrega ao vitimismo. Você vive o luto, porque ele é preciso, mas você jamais deve se entregar ao vitimismo após o término de um relacionamento. E por quê? Normalmente, o vitimismo ele funciona como uma válvula de proteção para as pessoas, principalmente para as pessoas que já passaram por muitas dores e traumas durante a sua vida. Ou seja, você não gosta de ser assim, você não gosta de estar se sentindo uma vítima, mas de forma inconsciente você acredita que precisa ser assim. E aí você acaba se entregando muito mais à dor do que ao aprendizado. O que eu vou dizer agora é importante, porque as pessoas que nós nos relacionamos, elas dão sinais o tempo todo e nós só não vemos porque nós estamos cegos emocionalmente para ver estes sinais. O que nos leva a desencadear uma codependência emocional. E para você que está sofrendo hoje pela dor de não estar mais com a pessoa, que esta seja a sua maior história de superação. E espero que esta superação chegue o mais rápido possível para você. Então aprenda a vigiar suas emoções e seus pensamentos através do amor próprio e tenha mais autocompaixão com as suas fases de fragilidade. Por isso é essencial que você conheça a sua história de vida, que você conheça as suas qualidades, que você conheça os seus pontos de melhoria a serem desenvolvidos. É fundamental para a sua evolução. Superar, meus amores, leva tempo. Você não dorme hoje e acorda amanhã bem. Superar requer esforço, superar requer autoconhecimento, cuidado e principalmente muito amor por si mesmo. Me digam nos comentários se este conteúdo ele te ajudou de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe também. Dê o seu like. Se você achar que alguém precisa assistir a este vídeo, por favor, compartilhe. E para mais conteúdos como este, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, isso me ajuda muito e obrigada por assistir.